Vamos continuar nos aprofundando no significado místico e espiritual do dia do Shabat, agora se aprofundando num discurso racídico pronunciado pelo Rav Shneur Zalman, que tem relação com o significado espiritual do Shabat, em contraste à espiritualidade presente nos 6 dias comuns da semana. E nesse mamar, nesse discurso racídico, talvez se enfatize de forma mais evidente o contraste entre a elevação espiritual que pode ocorrer durante as orações nos 6 dias de semana. Nós já vimos anteriormente que o momento da oração nos dias comuns, de certa forma, é uma amostra do Shabat nos próprios dias de semana. Ou seja, que é o momento de elevação do Yehudi, é o momento de desprendimento do campo terrestre e material, o momento de meditação, de elevação, o momento de se conectar com Deus, de se santificar. Portanto, é um horário nobre que nós temos durante a semana em termos de espiritualidade. Nós vamos ver no decorrer dessa exposição do Alter Rebbe a diferença entre a reza dos dias de semana e a reza do Shabat, os seus objetivos, o alcance de cada uma delas, mas dentro desse contexto nós vamos também acabar entendendo melhor o que ocorre nas esferas espirituais, tanto de forma cósmica como também de forma individual, com a alma de cada um de nós, o que ocorre nos dias de semana comum e o que ocorre no Shabat. Interessante que, se nós observarmos os versículos bíblicos que nos prescrevem a mitzvah do Shabat, então há versículos bíblicos, inclusive até nos 10 mandamentos, onde se fala, a Torá nos diz, Sheshet Yamim Tavod, você irá trabalhar 6 dias, durante 6 dias, o Bayom Hashvi Tishbot, e no 7º dia, o Shabat, você irá se abster de trabalho. Nesse dia não haverá trabalho criativo, etc. Então, aparentemente, quando a Torá nos prescreve a mitzvah relacionada com o Shabat, então a Torá está nos dizendo para não realizar trabalhos mundanos, trabalhos terrestres, comerciais, financeiros, no dia do Shabat. Porém, os nossos mestres observam, uma vez que o versículo começa dizendo Sheshet Yamim Ta'avod, 6 dias você irá trabalhar, então, aparentemente isso também faz parte do comando divino. Isso também seria, por assim chamar, um tipo de mitzvah. Em outras palavras, a Torá nos prescreve não apenas o descanso, o repouso do dia do Shabat, não apenas se abster de trabalho no dia do Shabat, mas a Torá nos prescreve também, Sheshet Yamim Ta'avod, trabalhe nos 6 dias da semana. Esses 6 dias foram dados para o trabalho, para o labor. Qual o significado espiritual por trás disso? Será que existe uma mitzvah nesse trabalho que fazemos no decorrer da semana? Então vamos ver, dentro das explicações do Rav Shneur Zalman, nós entendemos que Tachlit Melechet Adam Besheshet Yemei HaMaaseh Belametet Melachot Ukedei Lehalot Et Advarim HaGashmim Likdusha, de fato, de acordo com os ensinamentos místicos, conforme detalhado na Kabbalah, existe um objetivo espiritual, e um objetivo espiritual até muito elevado por trás desse nosso trabalho ou dos afazeres de cada um de nós nos 6 dias da semana. Em geral, nesses 6 dias, diferente do Shabat, nós estamos mais envolvidos com os assuntos terrestres, com os assuntos mundanos, com os assuntos materiais. Isso até nos dificulta uma elevação espiritual maior. Nós temos talvez poucos momentos dedicados à reza ou consagrados ao estudo da Torá. Então, poucos momentos de espiritualidade, a maior parte do nosso tempo acaba sendo direcionado para os assuntos materiais. Mas conforme nós sabemos, explicado na Hassidut,
em detalhes que a finalidade da criação, o objetivo da existência do nosso mundo e, com isso, a missão da nossa alma consiste em construir, elaborar para Deus nesse mundo terrestre uma moradia, lasot lo yitbarach tirab tachtonim, produzir nesse plano inferior uma moradia para Deus. E aqui, nas palavras do Midrash, essa ideia, esse tema se refere não apenas a erguer o Beit HaMikdash, erguer o santuário, sinagogas, casas de estudo, não, mas cada um de nós fazer da sua própria vida e existência um santuário, e mais do que isso, cada um de nós, através da sua atuação no mundo, no campo terrestre, no mundo material, trazer espiritualidade para o plano terrestre inferior. De certa forma, converter o material em espiritual e divino. Isso significa trazer Deus, Deus é onipresente, ele já se encontra aqui, mas de forma revelada. Isso significa uma moradia, assim como na moradia a pessoa se encontra à vontade, a pessoa é quem ela é, na moradia está presente a essência da pessoa, no seu local de trabalho, no escritório, no consultório, ou na rua, ou nas interações sociais. A pessoa é, mas a pessoa mantém aparências, a pessoa tem um espelho social e tem um nome a zelar, etc. Onde ele sente a vontade, a pessoa, o homem, quando ele está em casa, lá está presente a sua essência. Isso apenas para explicar a metáfora, o que significa, por que se utiliza essa metáfora de fazer uma moradia para Deus no plano inferior. Significa uma morada, fazer do mundo inferior um lugar onde a essência divina se encontre revelada, manifesta de forma evidente. Esse é o significado. Então, uma vez que nós temos também essa missão, esse objetivo de lidar com as coisas físicas, de lidar com as coisas materiais no mundo terrestre, para elevá-las ao campo da santidade, isso de fato ocorre. Quando a pessoa acaba se utilizando dos assuntos físicos e materiais para o serviço a Deus, acaba direcionando isso, direto ou indiretamente, acaba voltando isso para o serviço divino, direcionando isso para o campo da Kedushá, da santidade. Dessa forma, dessa forma a pessoa está vinculando e conectando os seus assuntos terrestres, os seus aspectos materiais e físicos, está conectando isso também com a divindade. Em outras palavras, está elevando o físico e material para uma esfera superior. Conforme, de fato, dizem os livros místicos, assim fala o Alter Rebbe, Shekasher Yochal Machal, por exemplo, a pessoa precisa se nutrir, se alimentar. Ela está comendo um alimento físico. Isso não é um ato de espiritualidade, de santidade, não. Comer, se alimentar. Porém, esse alimento físico que é derivado do reino vegetal, do reino animal, etc., ou com sais minerais, quando a pessoa se nutre, quando a pessoa se alimenta e com isso ela obtém vigor, e com esse vigor a pessoa vai ir fazer coisas positivas, talvez isso dá vigor e força para a pessoa a rezar com mais devoção, para estudar mais Torá, para correr, ajudar o próximo e fazer boas ações para poder praticar mitzvot e assim por diante. Então, o que ocorre nesse momento? A pessoa resgata as faíscas divinas que se encontravam embutidas naqueles alimentos, porque tudo que existe na criação, todos os seres, criaturas, tudo tem uma faísca divina, tudo tem uma alma, uma espiritualidade, só que aquilo está encoberto, está camuflado. Quando a pessoa come e faz bom uso do vigor que ela obteve através da sua alimentação, conduzindo depois para coisas elevadas, então com isso a pessoa eleva todas as faíscas divinas que caíram nos alimentos, que estavam escondidas nos alimentos.
inclusive até a Hassidut nos explica que é esse paradoxo que o ser humano, que é o mais elevado de todos, ele tem que recorrer a reinos inferiores, ao reino animal, ao reino vegetal, para se alimentar, para sobreviver. E sem isso, ele não vive. Então, o ser humano, com toda a sua grandeza e elevação, ele precisa do reino vegetal, do reino animal, para subsistir, para sobreviver. E esses reinos estão abaixo do ser humano. Mas aqui parece que eles representam, que eles atuam como doadores, eles que estão dando vida para o ser humano, como se eles estivessem acima. Então, os livros de Kabbalah dizem, de fato, porque elementos do reino vegetal animal têm o poder de dar vida, de alimentar o ser humano, porque dentro deles estão embutidas faíscas divinas que são mais elevadas do que a própria alma presente no ser humano. Só que essas faíscas estão camufladas, estão escondidas lá, e a gente não consegue vislumbrar e perceber. Porém, quando fazemos bom uso da matéria, quando nos alimentamos e com a força ou vigor obtidos fazemos mitzvot, etc., com isso nós estamos resgatando e elevando essas faíscas elevadas que estavam banidas, que estavam cativas dentro da matéria. A mesma coisa, ele prossegue, nos diz o Alter Rebbe, a mesma coisa quando a pessoa às vezes fica horas a fio, trabalhando no seu negócio, no seu trabalho, no seu comércio, e a pessoa se esforça e se empenha e etc, e gasta muita energia nisso. Porém, e a pessoa no final ganha, tem o seu lucro, mas parte do seu lucro a pessoa consagra para tzedakah, ela conduz, ela direciona isso para a caridade. ואחר כך ייתן צדקה מהם, יעלה להשם כעולה וכקורבן. Diz o Alter Rebbe que essa tzedakah que a pessoa deu, se a pessoa deu 10% para a tzedakah, alguns dão até mais. Então, essa tzedakah, na verdade, eleva todos os 90%, porque ela é um percentual de tudo que a pessoa ganhou. A pessoa ganhou se envolvendo no mundo terrestre material. E com isso, quando a pessoa faz uma boa ação, realiza uma mitzvah, dá uma tzedakah com esse dinheiro, ela eleva não só todo o dinheiro lucrado e obtido, mas também todo o seu trabalho, toda a energia investida no trabalho. E isso, nas palavras do Alter Rebbe, isso sofre uma elevação como se fosse uma oferenda e um sacrifício ofertado a Deus no Beit HaMikdash. Que também as oferendas eram de animais, às vezes de elementos vegetais, etc., ou seja, eram amostras do mundo terrestre, mas isso se tornava algo sagrado ao se converter numa oferenda trazida no templo. A mesma coisa nos diz o Alter Rebbe, de fato, todo esse trabalho que a pessoa realiza durante a semana é visando o seu sustento. Ou seja, a pessoa precisa, não é, para sustentar condignamente a si, sua família, trabalhar, e etc. E na prática, depois, quando a pessoa reverte parte do seu ganho, do seu lucro para a tzedakah, para as coisas sagradas, com isso ele está servindo, indiretamente ele está servindo o seu Criador, mesmo através do seu trabalho. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, quando essa pessoa, o homem comum, como cada um de nós, que come, bebe, trabalha, se empenha no trabalho, porém, nós temos o nosso momento de reza, de oração. Quando chega na reza, a pessoa se concentra no sentido, significado do Shema Israel, de cultivar amor a Deus, ve'ahavta. Ou quando ele chega na Amidah, Bitfilah, é como se ele estivesse cara a cara diante de Deus, se dirigindo a Deus diretamente, Baruch atah, bendito sejas tu. Harigam kol kochot hanefesh achiyunit shebemelachot shemehem chayuto ve'kiyumo. Naquela hora, toda a força e energia vital do indivíduo, o seu vigor, para a pessoa estar de pé, rezando, ou sentada, ou na midá, de pé, é porque ele está alimentado, ele está nutrido. De onde ele está nutrido? Da comida, do alimento que ele comeu, etc., da bebida que ele ingeriu.
naquela hora que ele reza, em outras palavras, tudo ele traz consigo toda a parte material, terrestre, que foi incorporada por ele, e ele eleva isso para o plano de santidade. Ou seja, toda essa força que ele obteve através das coisas materiais se elevam junto com ele no decorrer da reza da oração.